Olá, queridos, graça e paz. Eu me chamo Vitor Lopes, sou membro da Igreja Batista Recomeço, casado com Carolina Lopes. Meus pastores são pastor André e pastora Renata. Trago um grande abraço deles para todos. E, sem delongas, quero começar hoje compartilhando uma mensagem com vocês a respeito da Reforma Protestante. Partindo do princípio de que, para se haver uma reforma, algo precisa estar quebrado ou algo não está de acordo com aquilo que você gostaria que tivesse. Vamos pensar numa casa. Uma casa que você compra. Aí, quando você chega na casa, ela não está no design que você gostaria que ela tivesse, no design que te agrade. Então, você faz o quê? Você faz uma reforma e coloca exatamente ela do jeito que você gosta, do jeito que você acredita que é o melhor para você. Também quando você já mora numa casa e acontece algo, por exemplo, quebra um cano por dentro da parede ou quebra-se um azulejo, e aí o que você faz? Você se propõe a fazer uma reforma, ou seja, você vai consertar aquilo que está quebrado. Ao longo da história da igreja, se fez necessário fazer uma reforma por conta disso. A igreja ela se perdeu, a igreja ela viveu um período de escuridão, ou seja, ela estava quebrada, ela não estava cumprindo aquilo que Deus a levantou para ser. Ela não estava aproximando o homem a Deus e não estava fazendo esse papel de apontar para Jesus, ao autor e consumador da nossa fé e aquele que pode, através do seu ato na cruz, trazer salvação para a humanidade. Deus o enviou para isso. Só que a igreja ela passou por um período em que, durante alguns séculos, ela cobrava indulgência para a salvação e perdão de pecados, ela desviava o foco de Deus e apontava o foco para si mesma, ou seja, aquilo que teria que ser a glória de Deus, a glória era voltada para a igreja, ou seja, ela andou perdida durante algum tempo. Só que Deus, mediante a realidade, não só da igreja, mas a realidade do homem, ele sempre levanta alguns remanescentes. E não foi diferente durante esse período da história da igreja. Durante esse período de escuridão, de trevas em que a igreja se encontrava, Martinho Lutero foi levantado como alguém inconformado com o que via a igreja fazendo, a igreja sendo, a igreja levando ali o nome de Deus, mas propriamente afastava as pessoas de Deus, mais afastava do que trazia para perto por causa da mensagem deturpada. Martinho Lutero ele olha para todo esse contexto e lê o que a palavra de Deus diz a respeito do homem, a respeito de Deus, a respeito do propósito de Deus, a respeito de todo o sacrifício de Jesus, o que ele significava através de todo o Novo e Antigo Testamento, como de fato de Gênesis a Apocalipse nós vemos a Bíblia apontando e direcionando para Jesus, aquele que é capaz de transformar e mudar a história, aquele ao qual Deus enviou para mudar a nossa vida e o nosso destino e nos dar livre acesso. Ali, através da igreja, nesse período, acontecia exatamente ao contrário. A igreja não deixava as pessoas pensarem, porque a igreja nem tinha acesso, as pessoas, aliás, nem tinham acesso à palavra de Deus. Com isso, inconformado, Martinho Lutero, que era servo da Igreja Católica Romana na época, ele lê o que está escrito na palavra e olha para a realidade do povo, olha para a realidade e o contexto ao qual ele vivia na época e vê algo errado. Ele enxerga que existia uma necessidade de trazer à luz de volta a palavra de Deus, trazer de volta a verdade do Senhor para a própria igreja, para as pessoas, para que elas tivessem acesso e elas pudessem decidir, sim, o seu destino, a sua eternidade, através do que a palavra de Deus diz, e não através do que pessoas diziam que a palavra de Deus dizia. E através de tudo isso, de todo esse cenário, ele tem como base ali as 5 solas que nós conhecemos hoje. Sola fide, que significa somente a fé. Sola escritura, que significa somente as escrituras.
sola Christus, que significa somente Cristo, sola gratia, que significa somente a graça, e soli Deo glória, a glória somente a Deus. Então, ele tem isso como base para a Reforma Protestante, e em 31 de outubro de 1517, ele afixa ali nos portões da catedral em Wittenberg, no castelo, na Alemanha. Ele faz ali a fixação de 95 teses contra a Igreja Católica Romana. E essa mensagem vai ecoando ao longo dos tempos. Agora, como essa história se tornou conhecida da gente? Como a gente sabe que quem foi Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, o que essa história toda tem a ver com a gente? Em suma, duas respostas básicas seriam herança e legado. A gente consegue lembrar daquilo que marca a gente na história. A gente consegue ter gravado em nossos corações, em nossas mentes, aquilo que transforma e muda a nossa vida. E é por conta de toda essa mudança causada pela Reforma Protestante que nós conhecemos ela como ela se dá na história. É por causa da mensagem que nos foi deixada, do movimento desses homens de Deus, da coragem deles em fazer algo contra aquilo que estava sendo levantado, dizendo que era a igreja. Ele se levanta junto com outros homens. Martinho Lutero não fez isso sozinho, porém, junto com os outros homens, ele traz uma mensagem relevante. E é por causa disso que nós sabemos quem ele era e o que ele fez. Porque o que ele fez foi relevante para a sua época e ecoou até os dias de hoje. A igreja que chegou ao nosso acesso hoje foi algo que aconteceu por conta do posicionamento e do que Martinho Lutero e outros homens fizeram. Com tudo isso, hoje nós temos o poder de tomar decisão a quem nós queremos seguir, debaixo de que liderança nós queremos estar, por causa desses homens. O doutor Benny Rodrigues, ele diz o seguinte: herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Essa mensagem foi forte, impactante, ecoou ao longo dos séculos, e hoje ela é nossa herança e nosso legado enquanto história da nossa igreja, enquanto nossa história, enquanto seguidores e discípulos de Jesus. Qual era o pano de fundo por detrás de tudo isso? Era uma mensagem que era maior, era uma mensagem que transformadora de vidas. Que mensagem é essa? Essa mensagem era a mensagem de Cristo, era a mensagem de Jesus. Jesus deixou o maior legado, Jesus deixou a maior herança para todos nós. E Martinho Lutero enxergou isso nas Escrituras e viu que a igreja não estava percorrendo esse caminho. Por isso, ele trouxe a igreja de volta para o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe a igreja de volta para o contexto de Jesus, onde as pessoas precisavam conhecer Jesus tal qual ele é, e a mensagem de Jesus que é transformadora, e não algo que impõe e traz peso para a vida das pessoas, como a igreja na época fazia. E diante de tantas mensagens que existe de Jesus nas Escrituras Sagradas, eu gostaria de trazer o texto de João 12, 24 e 25. Que diz o seguinte: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida a perderá, mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida eterna. O tema da mensagem de hoje, o título é Um Protesto que Transforma Vidas. Essa deve ser a nossa posição, uma vida que ecoa um protesto para que vidas sejam transformadas. Agora, o que esse texto está querendo dizer? Em que o conhecimento desse texto ele é útil para os nossos dias e em que ele se torna relevante para a nossa vida?
Eu gostaria de compartilhar 3 coisas com vocês a respeito desse texto. Em primeiro lugar, esse conhecimento ele é útil e relevante porque ele nos faz pensar sobre o propósito e missão de vida dos cristãos. No passado, a reforma trouxe isso de volta. Que diferença isso faz agora? A diferença é que Deus não nos tornou filhos para que vivêssemos sem identidade. Ou seja, Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo o que iria acontecer com ele. Qual era o propósito e a missão de vida de Jesus? Ele tinha como propósito e missão de vida vir a essa terra, morrer em nosso lugar, por causa de nossos pecados, levar as nossas culpas sobre ele, entregar a sua vida em doação, em favor de nós e fazer com que tudo isso nos conectasse de volta a Deus. Esse era o propósito da vinda de Jesus. E ele já estava dizendo isso de antemão aqui. Se um grão de trigo não morrer... O texto afirma aqui o seguinte: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Ou seja, se Jesus vivesse a vida dele até ele ser velhinho e vivesse naturalmente nessa terra, a vida dele seria uma semente isolada, ou seja, ele viria a essa terra, teria o potencial de mudar a vida de toda a humanidade, mas não faria. Ele viveria uma vida normal. Mas não foi isso que o arrancou dos céus. O que o arrancou dos céus foi o amor por mim e por você. E isso fez com que a vida dele tivesse propósito e a vida dele tivesse uma missão ao qual ele estava engajado e a faria. Ele já estava dizendo aqui de antemão: eu vou morrer por causa de vocês. E quando eu morrer, vidas serão transformadas, vidas serão impactadas, e aquilo que separava o homem de Deus, que é o pecado, eu levarei sobre mim, e o homem terá livre acesso novamente a Deus. Então, somente ele creia em mim, em Jesus. Então, esse era o cerne da mensagem de Jesus. Crermos nele, crermos no sacrifício dele. Agora, não adianta ter potencial se ele não for desenvolvido. Nunca viveremos para o propósito que fomos criados. Eu vou ler novamente. Não adianta ter potencial. Se ele não for desenvolvido, nunca viveremos o propósito que fomos criados por Deus. Nunca viveremos para esse propósito. A gente precisa desenvolver todo o potencial. O grão, ele é assim. Ele, por si só, ele tem todo o potencial de se transformar em alguma coisa. Mas se ele não morrer, se ele não for enterrado, ele não poderá se transformar e viver tudo aquilo que ele tem para viver em sua vida. Assim somos nós. À luz da eternidade, nós temos urgência, porque Jesus ele tinha uma missão também. Ele teria que morrer e ressuscitar para que a gente tivesse acesso ao Pai novamente, para que nós fôssemos conectados através do sacrifício dele a Deus novamente. Então, à luz da eternidade, nós temos pouco tempo, nós temos uma missão nessa terra. Jesus ele viveu 33 anos e ele cumpriu o propósito dele nessa terra. Ele entendeu que ele tinha um tempo determinado para fazer tudo isso. E nesse texto, logo no início do versículo, ele diz o seguinte: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, ou seja, tinha chegado o tempo em que ele precisava morrer para que outras vidas vivessem, para que todos nós, no caso, tivéssemos vida eterna e fôssemos conectados com ele novamente. Ou seja, dentro daquele determinado tempo, dentro daquele curto tempo de vida, ele cumpriu os propósitos de Deus, ele cumpriu a missão pela qual ele foi levantado. Nós precisamos, através da identidade em Cristo Jesus, descobrir qual é o nosso propósito e a nossa identidade, e com isso viver exatamente o que Cristo viveu no tempo dele, Davi viveu no tempo dele e tantos outros homens viveram em seus tempos, assim como os reformadores fizeram também em seu tempo. Agora, quando você tem um encontro com Jesus, que é a verdade, ou você muda e avança, ou você permanece no mesmo lugar e vê os outros avançarem. Não é assim que eu quero viver. Eu quero viver avançando, crescendo e me aproximando cada vez mais de Jesus e do propósito pelo qual eu fui colocado nessa terra. Em que esse conhecimento é útil e relevante? Em segundo lugar, porque ele é capaz de transformar não só a nossa vida. No passado, a reforma transformou a vida de muitas pessoas. Agora, qual é a vantagem disso? A vantagem é que podemos marcar a vida de outras pessoas e liberar destinos.
É assim que Deus quer que a gente viva. O texto, na parte B do versículo 24, diz o seguinte: porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. É assim que Jesus quer que a gente viva. Quando a gente tira o foco de nossas próprias vidas e vivemos aquilo que Deus nos levou para viver, nós discipulamos a outros e com isso desenvolvemos outras pessoas para se tornarem aquilo que Deus as chamou para ser. Ou seja, discípulos de Jesus, Jesusinhos nessa terra, digamos assim. Então, a gente foi chamado para transformar não só a nossa vida, a gente foi chamado para transformar a vida de pessoas, porque quando morremos, começamos a viver para os propósitos de Deus. Quando morremos para nós mesmos, vivemos para Cristo. É assim que acontece. A gente entende que a nossa vida não é para nós mesmos, mas a nossa vida ela precisa encontrar sentido em outras pessoas, levando outras pessoas a serem mais parecidas com Jesus. E em terceiro e último lugar, esse conhecimento ele é útil e relevante porque ele nos faz escolher o que é mais importante. No passado, a reforma conduziu a mensagem de volta ao seu lugar, ou seja, a Jesus e a palavra. Agora, o que eu ganho com tudo isso? Todos os benefícios da vida em Cristo e a esperança de um dia morar com Ele na eternidade. Tem gente que acha que isso é muito pouco. Por isso vive a sua vida centrada nas coisas terrenas, em satisfazer os seus desejos, em simplesmente comprar uma casa, comprar um carro, se casar, ter filhos e ter um bom emprego. Tudo isso é muito bom, eu não estou dizendo que isso não é bom, mas à luz da eternidade existem coisas que são muito melhores. E coisa boa é quando eu vejo o meu destino sendo encaminhado para a eternidade através de Cristo Jesus, mas eu não vou sozinho. Eu entendo que eu preciso que a minha família vá. Eu desejo isso, eu desejo que meu pai e minha mãe também vivam essa maravilhosa graça que nos leva à eternidade com Cristo Jesus, a adorá-lo pelos séculos dos séculos. Quando eu enxergo isso à luz da eternidade, eu não quero isso e nem desejo isso para mim mesmo, somente para mim, aliás. Eu desejo isso para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais. Eu desejo que todos vivam essa realidade. E é isso que Jesus diz aqui no versículo 25. Aquele que amar a sua vida a perderá, mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida eterna. Eu não quero que esse texto seja verdade somente na minha vida, mas eu quero que ele seja verdade na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos e de todos aqueles quantos eu puder alcançar, porque a minha vida não está centrada em mim mesmo e nem nos prazeres que eu tenho aqui nessa terra. Concluindo, eu gostaria de dizer o seguinte, que se a gente não tiver intencionalidade de viver essa reforma, de ser essa reforma, a gente vai viver uma vida sem propósito, sem foco, ou seja, a gente vai viver por viver. A gente precisa entender que a nossa vida não tem um fim em si mesma. A gente precisa viver o potencial do grão e ser muito mais do que o potencial. A gente precisa morrer e viver para a eternidade. A gente precisa ser agente de transformação. A vida eterna, ela não é só para a gente ter acesso. A gente precisa mostrar para outros o acesso. O acesso é Jesus. A mensagem dessa mensagem transformadora, ela precisa ecoar na vida através daquilo que a gente faz aqui nessa terra, não só com palavras, mas com o nosso estilo de vida. O meu desejo é que você seja um inconformado desse tempo, o meu desejo é que você viva a sua vida com propósitos e seja um reformador dessa época. Que você entenda que você está numa etapa da corrida e você precisa deixar uma herança e um legado para a próxima geração. Que herança e que legado você vai deixar? É isso que eu gostaria que você refletisse, que você pensasse. Que Deus te abençoe.